Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Boa noite, igreja, boa noite, família Cristo é Vida. Então estamos aqui para o nosso culto da família, família reunida, as crianças aí, o papai, a mamãe, todo mundo. Além das nossas famílias, o grupo familiar da nossa igreja, talvez outros irmãos estejam assistindo conosco, então muito bem-vindo a todos.
Hoje eu quero concluir, quero fechar aqui com vocês, tá? O nosso estudo, a sequência de estudo que nós tivemos aqui em João capítulo 10, a parábola do bom pastor, tá certo? Então, ao longo dessas quartas-feiras passadas, nós vemos conversando com vocês, compartilhando, e falamos aí sobre os primeiros versículos, aí até o versículo 13, e falamos sobre o acesso, ou seja, na verdade, quando eu falo, acho que eu estou me adiantando na ideia de que os irmãos vêm acompanhando, mas eu vou recapitular rapidinho aqui uma coisa que é muito importante sobre a parábola do bom pastor. Essa parábola, ela foi falada por Jesus por conta do acontecimento do capítulo 9, só relembrando, tá? Que foi a cura de um cego de nascença. E esse cego, nós vamos ver, ele foi expulso ali da sinagoga, e Jesus o encontra, recebe entre os seus discípulos, e aí Jesus então propõe essa parábola do bom pastor, fazendo um contraponto, fazendo uma comparação aí entre ele e os fariseus. Na verdade, é essa a comparação. E nessa comparação, nós vemos Jesus falar, por exemplo, que ele é o pastor que entra pela porta, né? Os fariseus entravam por outra parte. Nós vemos que as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem, ao passo que foge do estranho porque não conhece a voz. Então faz essa comparação de novo. Depois fala sobre o propósito. Enquanto Jesus tinha o propósito de dar vida em abundância, os fariseus oprimiam, né? E até vinham com aquele intuito de roubar, matar e destruir. Vimos também com relação ao cuidado. Enquanto Jesus propunha para o povo de Israel, para as suas ovelhas, um cuidado de pastor que arrebanha, que toma conta, que protege, os fariseus eram como mercenários, que cumpriam uma tarefa e que não se sentiam responsáveis pelas ovelhas, pelo rebanho. Então, dessas comparações, nós paramos aí no versículo 13, tá bom? Paramos no versículo 13 e nós vamos então olhar a partir daí a essa parábola. Observe comigo João, capítulo 10, tá? Capítulo 10 de João. Nós vamos fazer mais uma comparação aqui, tá bom? E depois nós seguimos para a conclusão desta parábola. Então temos primeiro aí uma comparação a mais para fazer, tá certo? Acompanhem comigo. Versículo 14 e versículo 15, essa leitura de agora que eu vou fazer. Só que antes de fazer a leitura, eu mesmo ou vocês, eu quero perguntar para a gente interagir um pouco, as crianças aí podem responder, os adultos, olhem na sua Bíblia, e qual é o verbo que aparece 4 vezes nesses 2 versículos? Tem um verbo aí que ele aparece flexionado aí em 4 vezes nesses 2 versículos. Dá para encontrar? Facilmente. Você olha lá, lendo o texto, você vai encontrar. Talvez aí já até encontraram qual é a palavra que vai se repetir pelo menos aí 4 vezes nesses 2 versículos. Versículo 14 e versículo 15. Vamos ler? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Naturalmente, pelo menos de acordo com a minha versão, a palavra é conhecer. Muito bem, esse verbo conhecer, ele vai ser aí também ainda um comparativo com relação a Jesus e os fariseus, né? O bom pastor e o mercenário, né? Essa contraposição aí, tá bem? Mas essa palavra conhecer, ela diz respeito a um nível de relacionamento, um nível, tá? Um nível de relacionamento. Então não é somente conhecer de saber o nome, mas é um conhecer, a ideia da palavra no texto original é de um relacionamento íntimo. Tanto é que o Senhor Jesus, ele vai dizer que ele conhece as ovelhas o conhecem, e ele compara esse nível de relacionamento com o nível de relacionamento dele mesmo com o Pai, no versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Então Jesus chama as suas ovelhas para um nível de relacionamento, tá, tão pessoal e tão familiar
quanto o dele com o Pai. Veja só esse nível de proximidade, né? Quão grande amor, né, nos tem concedido, né, o Pai. Então, veja esse nível de comunhão entre Jesus e as suas ovelhas. É um nível tão elevado que ele compara com o nível de relacionamento, de comunhão entre ele e o próprio Pai. Que coisa maravilhosa! Mas se nós olharmos em contraponto para os fariseus, eu quero destacar aqui com você, voltando para o capítulo 9, que vai contar a história que levou para essa parábola. Então, o capítulo 9, versículo 20. Está aí pertinho, então você pode olhar juntamente comigo, tá? Capítulo 9, versículo 20 diz assim: Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, enquanto Jesus diz que o nível de relacionamento que ele tem com as ovelhas é no mesmo nível que ele tem com o Pai, um relacionamento pessoal e familiar, e os fariseus aqui era um relacionamento opressivo até. Aqui diz que os pais daquele cego, mendigo, né, que foi curado, eles tinham medo, eles viviam opressos ali com medo. E chegou um ponto que, para se defender, os pais eles até empurraram o próprio filho, né? Perguntem para ele, né? Ele vai responder para você. Ou seja, a forma como os fariseus cuidavam do rebanho era uma forma tão opressiva que causava divisão até dentro da própria família. Era um rebanho, né, que dentro desse rebanho, dentro desse aprisco ali, haviam dificuldades entre até a própria família, dificuldades essas causadas pelos fariseus, causadas por eles. Então, enquanto Jesus nos chama para um nível de comunhão tão íntimo, tão próximo, tão familiar, e com o Pai, os fariseus, por outro lado, estavam oprimindo e causando até intriga entre as próprias famílias. Veja só aí a diferença. E a pergunta, então, para fechar aqui essa comparação, essa última comparação entre Jesus e os fariseus é: como está a sua comunhão com Jesus? Você tem paz? Você está tranquilo? Como está a sua comunhão com o Senhor Jesus? Porque da sua comunhão com Jesus depende a sua comunhão com o próprio Pai. Lembre, Ele é o único caminho, né? Como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, essa então é a última comparação que nós temos aqui para fazer. A partir daqui, nós vamos olhar então para o versículo 17 e versículo 18. Nós vamos já chegando aí para o final, né, da 16, 17 e 18, perdão. 16, 17 e 18, mas aqui não tem uma comparação. Na verdade, Jesus não dá para comparar, né, com os fariseus, mas ele mesmo faz essas comparações inicialmente. Agora, no versículo 16, 17 e 18, nós vemos um nível de superioridade incomparável, como muitas vezes nós cantamos, né? Cantamos agora domingo, incomparável Senhor Tu és, né? Então, é incomparável o Senhor, justamente pela autoridade. Então, nós vamos analisar a partir daqui que não vai ter realmente uma comparação. E olhando para o versículo 16, 17 e 18, particularmente o versículo 18, você pode ver aí, e eu quero fazer uma pergunta para vocês, baseado nesses versículos aí, especialmente o versículo 18, tá? A pergunta que eu quero fazer para vocês, ela é a seguinte: o que Jesus falou sobre autoridade? O que foi que Jesus falou sobre autoridade no versículo 18? Fácil, né? Você pode olhar rapidamente aí e pode encontrar. O que ele fala sobre autoridade? Ele diz assim: tenho autoridade. Então, esse ponto que eu quero tratar com vocês agora aqui
é sobre a autoridade de Jesus. Primeiro, a autoridade sobre todos os apriscos. Versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Então ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Bem, esse versículo aqui não tem comparação. Jesus está dizendo que ele está sobre todos os apriscos. Vamos fazer uma distinção aqui, porque aparecem essas duas palavras, aprisco e a palavra rebanho. O que é o aprisco? O aprisco é o curral ali onde estão retidas, né, ali algumas ovelhas. Já o rebanho é quando elas saem e seguem o pastor e elas são arrebanhadas. Então é um outro ambiente, é um ambiente de cuidado ali exclusivo pelo pastor. E o Senhor Jesus lhe faz essa comparação, diz aqui que assim como os fariseus tinham um aprisco, que eles aprisionavam ovelhas ali, e o caso do cego aí que foi curado é um exemplo de alguém que foi liberto, porque ele foi, na verdade, expulso da sinagoga, e aí, perdão, ele é expulso da sinagoga, né, como eu estava falando, e ele é então encontrado por Jesus. Bem, Jesus fala que existem outros apriscos. Nós, pelo menos eu acredito que os que estão me ouvindo aqui, na nossa igreja e nossas famílias, nenhum de nós aqui somos judeus. Nenhum de nós aqui vivíamos debaixo da opressão de qualquer fariseu. Mas nós pertencíamos a algum aprisco. E o Senhor um dia nos chamou. E nós ouvimos a sua voz e seguimos o nosso bom pastor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pessoas estão espalhadas no mundo em vários apriscos, aprisionados por religiões e filosofias e forma de vida que são como se fossem aprisco ali, né? As pessoas vivem brigando com as suas famílias por conta desse aprisco, né? Dessa prisão, vamos colocar dessa forma. Pessoas que não têm paz, pessoas que têm medo, pessoas que são sobressaltadas, vivem uma religião opressa, né? E aí vivem nesses apriscos. Só que o Senhor Jesus diz que um dia ele virá, na verdade, um dia ele vai chamar e as suas ovelhas, elas vão ouvir a sua voz no aprisco que tiver. Aonde for, em que lugar for, em que situação for, o Senhor tira daquele aprisco e traz para o seu rebanho. Então ele tem autoridade sobre todos os apriscos. E a pergunta que vem para nós pensarmos aí sobre isso, sobre esse ponto é: você se sente em um aprisco ou em um rebanho? Você tem alegria e paz na comunhão com o povo de Deus? Ou você vive sobressaltado? Você vive ainda uma vida que ainda não ouviu a voz de Jesus, ainda não atentou e ainda não respondeu à voz do Senhor? Você vive em um aprisco ou você vive em um rebanho? Tá? O que significa estar no rebanho de Jesus para você? Lembre-se, ele que entra pela porta, é a voz que devemos ouvir, é que tem um propósito de vida abundante, é aquele que cuida como pastor e não como mercenário. O que para você significa estar no rebanho de Jesus? O quanto isso muda a sua vida no dia a dia? O quanto isso muda? Bem, para finalizar, a última autoridade de Jesus que nós vemos aqui. Versículo 17 e 18, na minha versão diz assim, tá? Podem olhar comigo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esses dois versículos têm muito ensino, mas eu quero me deter somente no fato de que o Senhor tem autoridade sobre a própria morte. Além de ter autoridade sobre todos os apriscos, para rebanhar as suas ovelhas de onde elas estiverem, ele tem autoridade sobre a própria morte. E as suas ovelhas têm a segurança de ter
uma vida eterna, a segurança de ter uma vida plena, a garantia da eternidade com o Senhor. Ele disse: eu é que dou a minha vida, ninguém toma de mim, e pelo meu poder eu ressuscito. O Senhor ressuscitou, a morte não o deteve, ele está vivo. O nosso pastor, Senhor Jesus Cristo, ele é vivo. Aleluia. E para fechar, então, quero fazer duas perguntas sobre o fato de que ele tem autoridade sobre a morte. Você reconhece no seu dia a dia onde você está, como você estiver, criança, adulto, homem, mulher, jovem, adolescente, onde você está, você lembra, você pensa, você percebe o poder, a autoridade, a segurança do Senhor, onde você estiver. Nós não devemos colocar o Senhor à prova e arriscar a nossa vida em nada, mas nós devemos viver seguros, sabendo que temos um cuidado, porque o mal de todos, o pior de todos, que é a morte, o Senhor tem autoridade, e ainda que um dia, como de fato pode acontecer, nós morremos, nós sabemos que teremos a vida eterna com o Senhor. Você se sente seguro? Que Deus possa lhe fortalecer dessa forma. Então, aqui nós encerramos os nossos estudos, olhando para a parábola do bom pastor. E que Deus abençoe, que nós tenhamos essa segurança de saber que temos um pastor que cuida, um pastor que se importa, um pastor que é dono, um pastor que tem autoridade, um pastor que nos chama para um relacionamento pessoal e familiar. Um pastor que, com todas as propriedades do que eu já falei até agora, que Deus faça com que esse ensino encontre lugar no nosso coração, que possamos viver com essa segurança de que nós não estamos mais em um aprisco qualquer, mas nós fazemos parte do rebanho e temos um pastor perfeito, que é o nosso Senhor. Amém. Só para encerrar o nosso culto, então vamos orar, tá bom? Lembrando de orar por nossas famílias, lembrando de orar pelas circunstâncias que estamos vivendo hoje, tá? Que Deus esteja guardando nossas vidas, guardando cada família, tá? De toda essa situação aí do Covid, orar pelas nossas autoridades todas, tanto aquelas que são políticas quanto aquelas que são autoridades do comércio, autoridade da segurança, autoridade da saúde, para que Deus nos dê uma vida boa, uma vida tranquila e passemos por essa situação toda. Oremos pela cura, né? Para que Deus dê inteligência, dê habilidade para os cientistas que estão trabalhando muito para que logo nós tenhamos uma cura e possamos estar livres. Ou então, pensando nesse estar livre também, vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo a consequência dessa pandemia. Tanto aqueles que estão enlutados porque perderam alguém. Não devemos, irmãos, ser insensíveis com as pessoas que estão sofrendo, que estão doentes ou que perderam alguém. Mas que guardemos esse tempo em oração dessa forma e vamos orar com sensibilidade pela nossa igreja, pela nossa gente e por todos os que nós conseguimos lembrar, os missionários e o povo de Deus neste mundo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos como grupo familiar e não só, na verdade, grupo, mas cada um na sua casa como família. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, Pai, que tenhamos cada dia a disposição e o tempo para nos juntarmos como família e orar, intercedendo, sendo sensíveis, ó Pai, às necessidades de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão padecendo por conta do coronavírus. Aqueles também que estão enlutados, Pai,
perderam alguém, que o Senhor tenha misericórdia, esteja cuidando de cada um assim. Quanto a nós, fica conosco, guarda-nos e guia-nos continuamente. Em nome de Jesus. Amém.